Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vocês sabiam que o medo de falar em público é considerado um dos maiores medos? É isso mesmo. Hoje nós iremos falar sobre a oratória e algumas técnicas importantes para se falar bem em público. Sou o professor Jordan William, embaixador do Senai Play, então vem comigo nessa. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante que é a oratória, tema muito atual e muito importante. Mas o que é a oratória? A oratória é a arte e a ciência de falar em público, de uma forma estruturada e deliberada, com a intenção de informar, influenciar e entreter os ouvintes. Agora eu vou falar para vocês alguns conceitos importantes no que se diz respeito à oratória. O primeiro deles é a eloquência. O que é eloquência? A arte de falar bem. Saber falar bem, saber expressar uma ideia, uma opinião, um ponto de vista de uma forma clara e de uma forma competente. O segundo ponto é a persuasão. O poder da persuasão é muito importante. Você fazer com que as pessoas aceitem a sua ideia, fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você está falando. Agora deixa eu falar para vocês algumas dicas importantes quando vocês forem falar em público, tá? Primeiro é o cumprimento. Quando nós vamos falar em público, é completamente importante nós cumprimentarmos as pessoas a qual nós estamos falando. E quando eu falo cumprimentar, eu estou falando de dar um bom dia, de dar uma boa tarde, de dar uma boa noite, perguntar como as pessoas estão. Isso é muito importante, tá? Então, grava isso aí. Segunda dica é a sua apresentação pessoal. Apresente-se, diga quem você é, o que você faz, o que você tem de bagagem no seu currículo, é a sua apresentação pessoal, tá? Isso aí é muito particular, porque cada pessoa tem a sua forma de se apresentar, falando ali os pontos que acham mais necessários e se sinta à vontade a respeito da sua vida pessoal. E o terceiro ponto é você apresentar o assunto que você vai falar. É você dizer para o seu público o que é que você está fazendo ali, o que você vai fazer ali a partir daquele momento, o que você vai desenvolver ali até o final daquela apresentação, daquela palestra, daquele conteúdo, seja lá o que for. Então, segura essas dicas aí que são muito importantes no que se diz respeito à oratória, tá? Seguindo essa linha de raciocínio, falando de dicas, eu continuo dizendo para vocês algumas dicas muito importantes aí, tá? Outra dica essencial é você conhecer o seu público. É você saber para quem você vai falar. Tem um público específico? Quem são essas pessoas? Qual é a idade média dessas pessoas a qual você está se direcionando? Isso faz um diferencial muito grande, porque a partir do momento que você conhece o seu público, você consegue ajustar a linguagem da sua apresentação para o seu público. Vou dar um exemplo muito básico. Se você vai fazer uma apresentação para um público que é composto por crianças, por exemplo, você não vai usar a mesma linguagem que você usa para quando você está falando com pessoas adultas. É completamente diferente a forma de abordagem àquele público. Então, conhecer o público é muito importante porque você consegue ajustar a sua linguagem, a linguagem da sua apresentação para esse público específico. Outro ponto essencial é justamente o seu tom de voz. Você saber usar um tom de voz adequado no momento que você está se apresentando. Você não precisa gritar, falar muito alto, como também você não pode falar muito baixo, porque as pessoas podem não lhe escutar, podem não ter uma compreensão perfeita do que você está falando. Então, você sempre tem que agir, sempre tem que falar com um tom de voz adequado ao seu momento, à sua apresentação, ao público que você está atingindo ali naquele determinado momento. Conheça sempre o assunto que você vai falar. E quando eu digo conhecer, eu estou falando de planejamento. Você precisa se planejar, fazer um roteiro daquilo que você vai falar. Qual é o seu objetivo, qual é a sua meta para aquele determinado momento. Quando você cria um roteiro, você não se perde, podemos dizer assim, no momento da sua apresentação. Outra dica muito importante, gente, sempre que forem usar slides nas apresentações de vocês, façam slides com pouco textos, porque slides com muito texto, ele acaba que se torna chato, acaba que se torna cansativo. A gente tem um problema muito grande hoje em dia, que é prender a atenção de alguém.
na gente, naquilo que a gente está falando, ou prender a nossa atenção também em alguma coisa. Então tem que ser um conteúdo muito bom. E às vezes o conteúdo com muito texto acaba que se torna cansativo. Então sempre que for fazer apresentações em slides, façam slides com pouco textos, tá? Outra coisa também muito importante é a sua postura no momento da sua apresentação. Você não precisa se movimentar com muito exagero, porque tem pessoas que quando vão apresentar, se movimenta, se mexe, aquela coisa toda. Não. Movimente-se de forma e estratégia. Você não precisa exagerar nos seus movimentos, como também você não é um robô que tem que ficar ali parado o tempo todo. Lembre-se disso, movimente-se sempre de forma e estratégia, tá? E antes de eu acabar esse vídeo, deixa eu dizer algumas observações importantes aqui para vocês, tá? Primeiro, a oratória é uma arte que pode sim ser treinada e melhorada, tá? Só basta você querer. Se você quiser, você pode sim treinar e com o passar dos dias, passar do tempo aí, melhorar muito a sua oratória, tá? E segundo e último, para a gente encerrar, tá? Saber se comunicar de uma forma eficaz, de uma forma clara, é completamente essencial e importante para qualquer relacionamento, seja de amigos, entre amigos, seja no seu ambiente de trabalho, seja lá onde for, tá? Saber falar bem, saber falar de uma forma clara e com todas essas dicas que eu falei aqui para vocês, vai contribuir muito para o seu sucesso, principalmente profissional, tá bom, gente? Então, muito obrigado a todos. Semana que vem eu volto com mais conteúdos para vocês. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal aqui do YouTube do Senai Play, se inscreve no nosso canal, divulga aí para todos os seus amigos, colegas, familiares, parentes, tá? Que todos os dias temos conteúdos muito bons aqui para todos vocês, tá bom? Abraço e não se esqueçam, vamos nessa fazer história juntos. Tchau!